Você pensa que o Flamengo Fala, rapaziada, se você não me conhece, meu nome é João Kanashiro e esse aqui é o meu canal. Bem-vindos a mais um vídeo. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu. Não consegui bater a meta de 200 inscritos. Valeu, rapaziada, de coração. Vamos começar o vídeo. Já vai curtindo, se inscrevendo. O nome do vídeo, como já fala, retrospectiva. Melhor nome que eu pensei, né? Pra colocar futebol. De 2021. Então vamos começar. Em 3, 2, 1... Dia 5 de janeiro tivemos as semifinais da Libertadores da América do ano de 2020. Devido à pandemia global do coronavírus, o futebol teve que ter uma pausa. Então teve que parar boa parte e voltar depois. Tivemos a partida entre Palmeiras e River Plate na Argentina, na casa do River Plate, no qual o Palmeiras ganhou por 3-0, fazendo uma partida espetacular. E no dia 6 tivemos Boca Juniors e Santos, uma partida por 0-0 lá na La Bombonera, na Argentina, terminou empatada. No dia 12 tivemos Palmeiras quase tomando uma virada histórica, mas por lances polêmicos, muito uso do VAR, o River Plate conseguiu apenas o placar por 2-0 em cima do Palmeiras no Allianz Parque, no Brasil. No dia 13, o Santos conseguiu uma partida espetacular, 3-0 em cima do Boca Juniors, em plena Vila Belmiro, no Brasil. Todas as equipes conquistaram a vaga para a final da Libertadores. No dia 16, começou as preliminares do Carioca. O campeonato estadual começou bem antes do que ambos os campeonatos de todo o país. No dia 23, tivemos a final da Sul-Americana entre Defensa e Justiça e Lanús, da Argentina, em Córdoba, na Argentina, o qual o Defensa e Justiça conquistou o título por 3-0 em cima de seu compatriota. No dia 29 de janeiro, tivemos a final do Campeonato Brasileiro da Série B, na qual a Chapecoense foi campeã, conquistou a vaga para Brasileirão Série A, junto com a América Futebol Clube. Não é América Mineiro, ele não tem mineiro no nome, ele só é de Minas Gerais. E Juventude e Cuiabá caíram para a Série C, Figueirense, Paraná, Botafogo de São Paulo e Oeste também de São Paulo. No dia 30, tivemos a final do Campeonato Brasileiro da Série C, na qual o campeão foi Vila Nova. Junto com ele subiu Remo, Londrina e Brusque. Caíram Imperatriz com mísero 1 ponto, só conquistou um empate na competição inteira, o resto foi tudo derrota. Caiu junto com Boa Vista, São Bento e Criciúma. Nesse mesmo dia 30, um pouquinho mais tarde, tivemos a final da Libertadores 2020, na qual o Palmeiras sangrou-se campeão por 1-0 em cima do Santos, com gol de Breno Lopes no final do jogo de cabeça, em pleno Maracanã. E assim o Palmeiras conquistou o seu segundo título de Libertadores da América na sua história. Em fevereiro, dia 6 de fevereiro, tivemos o fim do Campeonato Brasileiro da Série D, na qual subiram para a Série C Mirassol, Floresta, Novo Horizontino e Altos. Eu não coloquei os times que rebaixaram, saíram dessa competição para disputar uma pré-eliminatória, porque o Campeonato Brasileiro da Série D é muito complicado, são mais de 60 times disputando e eu não consegui achar muita informação, então só consegui colocar quem subiu mesmo. No dia 11, tivemos o Bayern de Munique sagrando-se campeão do Mundial de Clubes em cima do Tigres do México, por 1-0. No dia 23, começou a Libertadores, já com aqueles times que jogam a pré. Eles já começaram a disputar no dia 23 de fevereiro. No dia 25 de fevereiro, tivemos o Flamengo sagrando-se octacampeão brasileiro com 1 ponto à frente do Internacional. Octacampeão, mais 87 é do Sport. Internacional perdeu a oportunidade de conseguir se tornar campeão na última partida do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, contra o Corinthians. Um jogo bastante polêmico, com lances muito polêmicos, mas não conseguiu ganhar com a bola rolando e o Flamengo foi campeão. Dia 27 tivemos o começo de muitos campeonatos estaduais, quase todos o restante, e o começo da Copa do Nordeste também. Caíram no Brasileiro Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. Vasco sempre caindo. Vasco. Em março, dia 7,
tivemos o Palmeiras sendo campeão da Copa do Brasil, seu tetracampeonato em cima do Grêmio, por 2-0. Dia 9 já começou a Copa do Brasil, a pré-Copa do Brasil, né? Os times da Série D, Série C já disputando ali. Dia 16 começou a Sul-Americana. Em abril, dia 11, o Flamengo conseguiu se sagrar bicampeão, conseguiu o bicampeonato da Supercopa pelo placar de 2-2 com o Palmeiras. O Palmeiras saiu ganhando por 1-0, tomou a virada de 2-1 e conseguiu empatar por 2-2. O Flamengo foi campeão nos pênaltis, tendo o Palmeiras grandes oportunidades de conseguir se sagrar campeão, mas desperdiçou. Assim, o Flamengo foi campeão por 6-5. Uma grande partida para ambos os goleiros de ambas as equipes. No dia 14, um pouquinho depois, já tivemos o jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, a qual o Defensa e Justiça ganhou por 2-1 do Palmeiras. Tendo perdido o jogo por 2-1, a partida foi para os pênaltis, o qual o Defensa e Justiça ganhou por 4-3 e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana. Em maio, tivemos o final da Copa do Nordeste, no dia 8, o qual o Bahia foi campeão nos pênaltis, em cima do Ceará, pelo placar de 4-2. Não vou esquecer das mulheres, tá? No dia 16, tivemos a final da Champions League feminina, o qual o Barcelona ganhou de 4-0 do Chelsea, em Gotemburgo, na Suécia. No dia 19, tivemos o Sport conseguindo seu título depois de muitos anos da Liga de Portugal, Buin, acho que é Buin que fala. Antes era Liga NOS, mas agora trocou de nome. No dia 22, o Bayern de Munique conseguiu se sagrar, nem sei mais quantos campeonatos seguidos ele conseguiu ganhar. Ele se sagrou campeão da Bundesliga. E no dia 23 tivemos Manchester City campeão da Premier League e o fim dela, o fim da La Liga, Atlético de Madrid campeão, fim da Ligue 1, Lille campeão, fim da Série A Team, Inter de Milão campeão, fim da Eredivisie, Liga da Holanda, Ajax campeão. No dia 26 de maio, ainda em maio, tivemos o começo do Brasileirão da Série D e a final da Europa League, qual foi Vila Real 1, Manchester United 1. Qual Vila Real superou o Manchester United nos pênaltis pelo placar de 11-10. Sim, ambos os times, com todos os jogadores, cobraram as cobranças de pênalti. A final da Europa League foi em Gdansk, na Polônia. Dia 28 tivemos o começo do Brasileirão da Série B. No dia 29 tivemos o começo do Brasileirão da Série C, o começo do Brasileirão da Série A e o principal, a final da Champions League, na qual o Chelsea superou o Manchester City pelo placar de 1-0 em Istambul, na Turquia. Agora, vamos para junho. Em junho, tivemos o começo da Eurocopa, no dia 11. E no dia 13, tivemos o começo da Copa América. Dia 22, já começou a Champions League. Ah, como assim? Começou a Champions League, mas não teve sorteio da fase de grupos? Sim, a Champions League começou do mesmo jeito da Libertadores da Sul-Americana. Tem uma pré-Champions, qual os clubes jogam muito antes. Avançando para o mês de julho, dia 6, tivemos o início da nova competição europeia criada pela UEFA. Início da Conference League. Uma divisão de terceiro nível, né? Uma Série C. Se for pegar Champions Série A, UEFA Europa League Série B, Conference League Série C. No dia 10 tivemos a final da Copa América, na qual a Argentina sagrou-se campeã em cima do Brasil pelo placar de 1-0, em pleno Brasil. No dia 11 tivemos a final da Eurocopa, um dia depois, na qual a Itália sagrou-se campeã em cima da Inglaterra. A partida acabou 1-1, mas a Itália ganhou nos pênaltis pelo placar de 3-2. No dia 21 tivemos o começo das Olimpíadas para o futebol feminino. E no dia 22, começou o futebol masculino nas Olimpíadas. Em agosto, no dia 6, o Canadá superou a Suécia nos pênaltis, isso no futebol feminino, por 3-2. A partida terminou 1-1. No mesmo dia 6, já começou a Liga de Portugal, a Liga Buin. No dia 7,
o Brasil conseguiu o bicampeonato olímpico em cima da Espanha pelo placar de 2-1 na prorrogação. No dia 8, tivemos o começo da Ligue 1, a Liga Francesa, né? No dia 11, tivemos a Supercopa Europeia, qual foi a partida entre Chelsea e Vila Real, qual acabou 1-1, Chelsea superou o Vila Real nos pênaltis pelo placar de 6-5. A partida foi em Belfast, na Irlanda do Norte. No dia 13, tivemos o começo das ligas da Premier League na Inglaterra, La Liga na Espanha, Bundesliga na Alemanha e Eredivisie na Holanda. No final do mês, no dia 21, começou a Série A Team. Em setembro não teve nada, eu não encontrei nada de importante em setembro relevante a futebol. Nossa! Em outubro, dia 10, teve a final da Nations League e a disputa de terceiro lugar. Itália e Bélgica disputaram o terceiro lugar, Itália superou a Bélgica por 2-1. E a final foi entre França e Espanha, qual França foi campeã ganhando de 2-1 da Espanha, de virada, um jogaço. No dia 13 de outubro, começou a Copa Verde. No mês de novembro, no dia 13, tivemos o fim do Campeonato Brasileiro da Série D. Subiram Aparecidense, campeã, Campinense com a vice-colocação, Atlético Cearense e ABC. E nos 7 dias depois, tivemos o fim do Campeonato Brasileiro da Série C, qual subiu Ituano, campeão, Tombense, Criciúma e Novo Horizontino. Caíram para a Série D Oeste, tendo já caído para a Série C no campeonato passado e agora foi para a Série C. Caiu também Santa Cruz, Paraná e Jacuipense. No mesmo dia 20, o Atlético Paranaense conquistou o seu segundo título de Sul-Americana em sua história, em cima do Red Bull Bragantino, em Montevidéu, no Uruguai. E no dia 27 de novembro tivemos a final da Libertadores, na qual o Palmeiras superou o Flamengo na prorrogação pelo placar de 2-1, em Montevidéu, no Uruguai também. Palmeiras superando o Flamengo, tendo ficado 6 anos sem ter ganhado do Flamengo. No dia 28 tivemos o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, na qual Botafogo sagrou-se campeão. Subindo junto com ele tivemos Goiás, Coritiba e Avaí. Caíram para a Série C, Brasil de Pelotas, Confiança, Vitória e Remo, o Leão do Nordeste. Em dezembro, acabando o ano, último mês do ano, tivemos no dia 9 o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, na qual o Galo conseguiu conquistar o seu segundo título da história, acabando com a piada de que o Galo não era bi de nada. Caíram para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Chapecoense, Sport, Bahia e Grêmio, tri-rebaixado. No mesmo dia 9, tivemos o último jogo de Champions League, Europa League e Conference. No dia 9, tivemos a final da Copa Verde, na qual o Remo sagrou-se campeão em cima do Vila Nova. Tanto a de ida quanto a de volta foram pelo placar de 0-0. Remo superou o Vila Nova nos pênaltis por 4-2. Teve o seu rebaixamento para a Série C, mas conseguiu terminar a temporada com o título. No dia 13, tivemos o sorteio das oitavas da Champions League, o sorteio da fase preliminar, das oitavas da Europa League e também da Conference League. No dia 15, o Galo, Atlético Mineiro, conseguiu a sua dobradinha, conquistando o seu segundo título também de Copa do Brasil. Acabando com a piada de novo de que o Galo não é bi de nada, mas agora ele não é tri de nada. E assim, ganhou do Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 no jogo de volta, tendo ganhado no jogo de ida pelo placar de 4-0. E esses foram os campeões estaduais, rapaziada. Quem não vai conseguir entender direito, tá o mapa do Brasil aí, o escudo do time que foi campeão, tá simples de entender. Vai ficar um tempinho na tela aí pra vocês verem, ou vocês podem pausar o vídeo ou pular. Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo que deu um trabalho de fazer. Consegui deixar ele mais curto possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Já deixem o like, já comentem, já se inscrevam e compartilhem, por favor, tá? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou, valeu. João Kanashiro falando, João Kanashiro vazando. Um abraço, fui. Cuidado com a pandemia, fique em casa, use máscara. Boas festas. Fui. Opa, rapaziada, peraí. Antes de acabar o vídeo, teve um assunto que eu esqueci de falar, que foram os assuntos mais comentados esse ano no futebol. E eu deixei acabando passar em branco, por isso que eu tô aqui com uma roupa diferente, até tendo doado sangue, depois de um tempinho, porque eu acabei lembrando e não podia deixar faltar no vídeo, porque senão vocês poderiam acabar me esculachando, né? Foram as transferências da janela de verão europeia, do dia 1 de julho até o dia 31 de agosto, que é o padrão, né? Alguns países como a Holanda começam um pouquinho depois e vai um pouquinho a mais. Inglaterra também é um pouquinho diferente, mas eu peguei no geral, que é 1 de julho até 31 de agosto. E aqui eu listei algumas que eu achei as mais importantes, né? Nem tão mais importantes, mas as que eu conhecia mais os jogadores. Então eu vou tratar aqui rapidinho, para acabar logo, por esse vídeo não ficar maior do que era para ficar. Vou começar aqui pelo Matheus Cunha, brasileiro, que ele saiu do Hertha Berlim na Alemanha e foi jogar no Atlético de Madrid da Espanha pelo valor de 30 milhões de euros. O Atlético de Madrid comprou ele no intuito dele ser um reserva de nível para o Luis Suárez. Depois eu venho falando do Eduardo Camavinga, um francês jovem que saiu do Rennes da França para poder jogar no Real Madrid, junto com toda a galera, né? Toda a galera de qualidade lá, mas creio eu que no momento ele vai jogar pelo Real Madrid B, o Real Madrid Castilha, para ganhar experiência, e depois de um tempo ele vai atuar com o pessoal profissional mesmo. Ele saiu pelo valor de 31 milhões de euros. Tem depois o Agüero, Sérgio Kun Agüero, que saiu do Manchester City e foi para o Barcelona de graça. Ele foi com o intuito de poder jogar ao lado do seu melhor amigo, Lionel Messi, padrinho de seu filho, porém sua passagem curta pelo Barcelona, porque recentemente o Agüero teve que aposentar devido a problemas no coração. Temos também o David Alaba, um austríaco que saiu do Bayern de Munique e foi para o Real Madrid. Saiu de graça, o Bayern de Munique não quis renovar o contrato e o Real Madrid chegou na porta e bateu e fez o contrato com ele grátis. Tem o Rafael Varane, francês, saiu do Real Madrid e foi para o Manchester United na Inglaterra para poder atuar ao lado do Cristiano Ronaldo. Embora o Cristiano tenha chegado depois, mas estava perdendo espaço, Varane ali no Real. E ele saiu pelo valor de 40 milhões de euros. Temos o Gianluigi Donnarumma, um italiano jovem, muito promissor, que saiu do Milan depois de muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas críticas dos torcedores e foi para o PSG, para o tão bombástico time do PSG da temporada 2021-2022. O Sheik resolveu abrir o cofre, hein? No Donnarumma, ele conseguiu pegar o goleiro de graça. Sim, pegou um goleiro de grande nível mundial, goleiro de top 5, top 3, top 1. Conseguiu pegar ele de graça. Griezmann saiu do Barcelona para o Atlético de Madrid, clube que ele estava antes do Barcelona, estava perdendo muito espaço no Barça, e ele saiu por empréstimo. Saiu para jogar, emprestado, atuar um pouquinho mais, provavelmente ele ao lado do Suárez e, como eu disse, o Matheus Cunha na reserva dos dois. Tem o Sérgio Ramos, que saiu do Real Madrid para o PSG e foi de graça. Sim, foi de graça. O Real Madrid não quis renovar o contrato. Sérgio Ramos, embora está um pouquinho velho, ele tem muito a acrescentar. É um zagueiro muito bom. Na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo hoje. Estreia não tenha sido muito boa, né? Entrou no finalzinho do segundo tempo e acabou expulso do mesmo jeito. E a gente já chega na mais bombástica. Nas duas mais bombásticas agora. Lionel Messi saiu do Barcelona para o PSG, depois que o Barcelona não quis fazer a renovação do seu contrato, e ele foi de graça para o PSG. O Barcelona perdeu muito com o Messi, que estava lá desde quando ele surgiu para o futebol, depois de quase 20 anos de carreira no Barcelona. E por último, e o melhor, e o mais importante, CR7, Cristiano Ronaldo, saiu da Juventus e foi para Manchester United, na Inglaterra.
Ele custou um dinheirinho, era o valor que tinha acho que ainda no contrato. Ele saiu e foi pelo valor de 15 milhões de euros. E ele volta para o Teatro dos Sonhos, onde ele atuou de 2003 até 2009. Bastante tempo até, e conquistou tudo ali. Todos esses valores que eu falei, pode ter contratação que tenha sido um valor acima ou abaixo. Não me xinguem, não me questionem. Eu não sei se esses valores são exatos. Foram os valores que eu encontrei no site, que eu fui olhando em cima assim, e esses foram os valores que apareceram mais. Então é isso aí, rapaziada. Espero não ter deixado ninguém de grande importância assim de fora. Se eu deixei, comenta aqui nos comentários. Fala assim, pô, você esqueceu desse. Peço desculpas se eu esqueci. Mas é isso aí, rapaziada. Então vamos pro fim do vídeo aí, que eu não quero ocupar muito tempo. Falou!